E eu acho que as agências têm o poder de transformar o mercado. É mais barato ele contratar uma agência do que ele montar um time interno. Nossa. Por outro lado, tem que dar um impacto, tem que dar um retorno, né? Como tem que ser essa relação? O ato de contratar não resolve o desafio que o dono da empresa tem. Muito pelo contrário, é o início de uma jornada que deve ter muita dedicação da empresa. O importante nessa história toda é se o resultado final lá está coerente com aquilo que ele está desejando. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos da sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. Eu sou Rodrigo Maciel. Show de bola, gente. Pega caneta e papel na mão para você fazer suas anotações. Eu tô com um convidado especial aqui. E deixa eu contar uma curiosidade. A gente já gravou o podcast, mas deu um problema no podcast. O primeiro podcast do EAG, se você não sabe, comandante, a gente teve que gravar 3 vezes. Primeira vez que a gente gravou, deu um problema no áudio. A segunda vez, acabou a luz no meio da gravação. E aí a gente teve que gravar a terceira vez. Só a terceira vez foi pro ar. E esse aqui, eu gravei um podcast com o Rodrigo. E aí deu um problema no áudio também. E a gente tá gravando de novo e não vai acabar a luz. Esse daqui vai ser definitivo. O convidado de hoje é Rodrigo Maciel. Ele é fundador da Nantab. Ele já vai explicar exatamente o que a Nantab faz, mas é um software que ajuda donos de agências de marketing. Ele vai explicar direitinho como faz. E a gente vai trazer um tema aqui hoje que eu vejo muitos empresários quebrando cabeça, né? Então, provavelmente você deve estar quebrando cabeça nisso. A pergunta que sempre me fazem é: Marcelo, como que é o teu marketing? E aí eu falo, meu marketing é metade time interno. E nós temos alguns prestadores de serviço que têm competências que a gente não tem, que ajudam a gente. E normalmente esse trabalho aqui que a gente faz é um trabalho de 6 mãos, não são nem 4 mãos, né? Depende da minha mão, da mão do meu time, da mão do prestador de serviço. Às vezes tem outro prestador de serviço envolvido na mesma situação, né? Competências diferentes, habilidades diferentes, então ele é um trabalho que demanda muita energia. Mas muitos empresários que não têm estrutura para fazer e querem começar a trabalhar o marketing, eles falam: Marcelo, é melhor eu montar um time interno ou é melhor eu contratar uma agência de marketing? Então, sem querer dar esse tipo de resposta, a gente vai falar: se por acaso você contratar uma agência de marketing, o que você precisa estar preparado para fazer dessa parceria uma parceria vencedora? Porque eu vejo pessoas que contratam agência de marketing, a agência é boa, mas com aquela empresa não dá resultado, né? Por algum motivo não dá resultado. E aí põe a culpa na agência de marketing. Às vezes é e às vezes não é. Agora o grande ponto é como que a gente resolve esses problemas e vai fazer você, que é dono de um pequeno negócio, que de repente você não quer ter uma estrutura com 15 pessoas no teu time de marketing, você ter a inteligência de uma outra agência, né, de uma outra empresa, e você trabalhar em cooperação ou colaboração para extrair os melhores resultados. Então, eu trouxe o Rodrigo. O Rodrigo vai contar aqui o histórico dele. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Uma honra. Obrigado. E se apresenta, fala quem você é. E depois a pergunta que eu tenho é: como que uma empresa que decide contratar uma agência vai fazer para não ter dor de cabeça? Maravilha. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui contigo. Uma honra mesmo, de verdade. E, bom, sendo bem breve aqui, eu abri uma das primeiras produtoras de site aqui de Santa Catarina em 1998. E aí produzi um portfólio realmente incrível. Tenho um grande orgulho da minha jornada. Grandes empresas, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. E aí, em 2014, 2013 em diante, comecei a ver o movimento da RD, o tal do inbound marketing. E aí aquilo foi para mim uma explosão, assim. Porque qual era o grande desafio que não só a minha agência enfrentava, mas hoje em dia ainda existem? As produtoras, em geral, elas começam um projeto e entregam. E aquela relação com o cliente acaba ali, né? Então, tu fez uma contratação para um serviço pontual e terminal. E eu sempre me angustiei com aquilo. Eu disse, cara, eu preciso caminhar com esse empreendedor, eu preciso pensar num jeito. E o inbound é incrível para isso, né? O inbound é a construção do desejo de compra na cabeça do cliente. E aí, aquilo me explodiu, assim. Eu abri um novo horizonte, me renasceu. Eu brinco que a minha velinha estava bem apagadinha, eu já estava no toco ali, na minha vela de 7 dias. E aí o inbound, ele veio e, cara, eu fiquei realmente super entusiasmado. Ao ponto que eu mudei de uma maneira completamente atabalhoada, para não dizer incompetente de minha parte, e eu quebrei em 2014. E
nesse momento em que eu fiz essa transição, que eu parei simplesmente de vender sites, eu já era conhecido há 15, 16 anos, e aí eu não fiz essa migração, né, de um produto para outro da melhor maneira possível. Cheguei em dezembro, cheguei para meus colaboradores, cara, gente, não tenho dinheiro. Eu tinha 26 colaboradores na época. E aí eu disse, não tem dinheiro para salário ou 13º, o que vocês escolhem? E a partir daquele dia, eu comecei a entender que esse jogo era o jogo do capital, era o jogo de construir um ativo. E aí eu decidi que eu ia preparar a minha agência para ser vendida em 3 anos. E aí eu comecei esse processo em final de 2014, início de 2015, e preparei a minha agência. Eu brinco que hoje comecei a fazer mentoria para a agência em 2016 ali, e eu até brinco que, apesar do meu, desde 1998, eu fui entender o jogo de verdade das agências em 2014, quando eu entendi que, cara, como era frágil essa relação, né? Como tudo poderia ruir em alguns instantes, dias, né? Eu poderia perder tudo aquilo que é aquele legado. E aí, enfim, foi onde nasceu a metodologia, foi onde nasceu tudo. E aí, em 2018, vendi a minha agência. Bom, já tinha um filho, eu precisava botar para girar a minha vida. Comecei a fazer mentoria para outras agências. Criei em 2019 o primeiro reality de agências do Brasil. Já tem 2 edições, o SOS Agência, onde eu brinco que eu sou o Jacan, né, das agências. Eu entro dentro da agência, fico 30 dias lá, e aí a gente sai com uma transformação do negócio deles. Tudo está no YouTube, SOS Agência, é só pesquisar. E aí, em 2019, entro para a Ambler, uma das grandes empresas do Brasil de hosting. Flávio, meu querido CEO lá, acreditou na proposta de a gente tocar uma vertical de agências lá dentro. E aí, em 2024, meio de 2024, eu começo o meu projeto, a voltar com o meu projeto, que é o Nantab, né? O Nantab foi uma das coisas mais incríveis, assim, depois dos meus 2 filhos, uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na vida, porque é uma ferramenta, eu digo que nós somos um software escola, né? Então, eu não sei te dizer se nós somos uma metodologia que tem uma ferramenta ou uma ferramenta que tem uma metodologia. E o Nantab nasce com esse propósito muito grande, né? Em ajudar as agências a assumirem o protagonismo delas de novo. Eu tenho essa missão de vida. Eu vou fazer com que o mercado volte a respeitar as agências. Porque hoje em dia tem muita agência que troca de nome, joga a sujeirinha para baixo do tapete e acha que está tudo muito bem. Não, na verdade, não é porque tu virou uma assessoria de marketing que tu resolveu os teus problemas. Tu continua uma agência, tu continua cometendo os mesmos equívocos e isso só piora, isso só complica o nosso mercado. E confunde o cliente, né? Porque eu vejo isso. Nós não somos agências, nós somos assessoria, tá? O cliente, para ele, é tudo a mesma coisa, né? Você fala, você tá me falando que não é amarelo, mas você então é amarelo claro. Nossa, travou a língua aqui. Travou a língua. Você tá falando que não é amarelo, você é amarelo claro, né? Qual que é a diferença disso? As pessoas não sabem a diferença disso. E aí tu bota o marketing em cima de um novo termo e, claro, tu deixa aquilo ali incrível, né? No final das contas, o que acontece? Um post publicado no Instagram. Exatamente a mesma coisa que uma agência faz. Então, inclusive, deixa nos comentários aqui se tu acha que eu não estou falando a verdade. Se você é agência e está assistindo, certamente é um grande desafio. E o Nantab, para resumir e a gente avançar aqui, o Nantab é um software de gestão diferente das outras ferramentas que existem no mercado. O Nantab cuida do gestor, do CEO, do dono da agência. Né? Existem grandes ferramentas no mercado que cuidam da operação do time, grandes ferramentas que cuidam de como o time deve entregar um processo, né? Como aquilo deve estar publicado. E o Nantab veio a olhar para o gestor, né? Beleza, o post foi publicado, mas e a tua lucratividade? E como é que está a retenção deste cliente? Como é que está este processo interno? Isso está te dando autonomia? Tu está dando autonomia para o teu colaborador? Aquilo de fato está trazendo valor para ele? E esse é o grande papel do Nantab, é ajudar as agências a assumirem esse protagonismo, entenderem que elas podem mais e o CEO ser muito mais feliz, mais livre, mais autônomo e, principalmente, dentro dessa equação toda de negócio, preparar a agência dele para ser um ativo e que ele possa ser
ter uma liberdade explícita, viva, e viver aquilo de verdade. Que legal, cara. É possível, Que eu legal. acredito. Que legal. Agora, nessa relação entre o empresário, comerciante, o industrial, enfim, o empresário que contrata uma agência. Time de marketing custa caro, né? Eu sei disso porque a gente tem um time de marketing aqui, custa caro. É social media, editor, é copywriter, é gestor de tráfego, né? São muitas as funções que para você poder ter um marketing com uma série de coisas. E dá muita demanda de trabalho também. E aí tem muitos empresários que optam por contratar uma agência. E eu sempre vejo nessas relações uma relação frágil. Porque o empresário, do meu ponto de vista, ele delarga, ele contrata a agência, ele acha assim, bom, contratei a agência, agora vai começar a cair lead, eu não preciso fazer nada e pronto. Né? Aí não cai lead, ele vai lá e fala que a culpa é da agência. É uma relação frágil isso, porque é um trabalho de 4 mãos. Como deveria ser essa relação para o empresário que fala, estou contratando uma agência? O que ele tem que cobrar da agência? O que ele tem que exigir? Qual é a base de conhecimento que ele tem para poder fazer uma boa via de mão dupla e ele extrair o máximo de resultado dessa parceria? Porque se a gente for pensar racionalmente, é mais barato ele contratar uma agência do que ele montar um time interno. Nossa. Racionalmente, é isso. Em números, né? Uma agência. Agora, por outro lado, tem que dar um impacto, tem que dar um retorno, né? Como tem que ser essa relação? Cara, Germano, tu trouxe realmente o ponto principal, né? O ato de contratar não resolve o desafio que o dono da empresa tem. O ato de contratar, muito pelo contrário, é o início de uma jornada que deve ter muito empenho, muita dedicação da empresa. Então, um ponto principal que isso tem que estar, a gente chama comumente de alinhamento de expectativa, isso tem que estar muito alinhado, principalmente, eu começaria do zero. Um grande exercício para o empreendedor aqui é entender, bom, o que eu espero dessa contratação? Eu acho que quando tu tens uma clareza objetiva daquilo que tu espera, entender que a contratação é para resolver este desafio. Então, você quer mais leads? Você quer mais vendas? Ou você quer só brand? Você quer só mostrar a tua empresa para mais pessoas do mundo? O que você quer objetivamente? Qual o objetivo? Qual o objetivo? E isso vai te ajudar, inclusive, a entender a agência que você deve contratar. Né? Então, entender... Eu sei que esse é um exercício que talvez a gente possa até desdobrar isso um pouquinho mais para frente, mas eu entendo que esse é um exercício complicado. Às vezes a gente olhar e se olhar para dentro e tentar entender os nossos objetivos. Mas isso é importante. Então, o que é que está alinhado dentro do teu objetivo do ano que tu estás hoje? Eu quero crescer 30%. Essa é a ponta final lá. Mas e aí, o que a gente tem que fazer? Não é só essencialmente o marketing digital, apesar de ele ser um grande protagonista, mas outras vertentes que tu tem que pensar. O digital é apenas uma dessas partes. Então, beleza, eu vou contratar uma agência para me ajudar a atingir este objetivo. Sou uma nova empresa, preciso de brand, preciso ser conhecido. Vou contratar uma empresa para que me ajude a potencializar a minha voz naquele ecossistema, na comunidade, enfim. Então, acho que o primeiro grande passo é entender o que eu preciso para o meu negócio. Aí eu vou escolher uma agência e essa relação começa objetivamente deste alinhamento de expectativa. Eu preciso entender, colocar claramente para a agência, eu preciso disso. O que eu preciso fazer? Porque isso também é um outro ponto, sabe, Germano? Que a empresa quer fazer atingir um determinado número e investe R$500 em anúncio e tráfego pago, por exemplo. Então, esse alinhamento de expectativa é importante nessa troca com a agência. A agência jogar limpo com o cliente, com a empresa, e a empresa jogar limpo com ele, né? E se tiver números históricos, melhor ainda. Ou seja, o que tu já fez no passado está aqui, ó. Agência, eu sempre investi R$500 e essa era a minha métrica. A gente consegue um pouco mais do que isso? Então, acho que este é um ponto inicial, o alinhamento de expectativa, entender para onde eu estou indo e quais são as minhas armas. E, por fim, o último ponto que eu considero importante é entender que há de existir ainda uma participação um pouco mais intensa. Há de entender que eu vou ter que separar uma agenda quinzenal, semanal, para poder não só trabalhar nas demandas propostas pela agência, mas para entender números, entender sobre as demandas, entender o que está acontecendo, cobrar da agência alguns posicionamentos de alinhamento dessa expectativa. Então, ter uma agenda para isso e não simplesmente, como tu bem falaste, não delargar a coisa, não achar que aquilo termina no momento em que tu assina o contrato com a agência.
Então, alinhamento de expectativa, entender para onde vai e ter um acompanhamento importante aí e entender que tu vai ter que ter uma agenda para acompanhar isso da melhor maneira possível. É importante fazer uma análise SWOT? Eu acho que isso aí é um trabalho que a empresa já deveria ter um pouco antes. Né? Então, não só ela entender as forças, fraquezas dela, entender Antes de isso, contratar a agência ela de já marketing, deveria ter. ela né? faz uma análise SWOT. Eu Analisa acho as que forças, as fraquezas, as oportunidades e a ameaça e chega já com o trabalho pronto. não tendo isso originalmente, a agência pode propor isso, porque isso é fundamental, entender o que a gente está fazendo e como é o nosso terreno. Mas, em geral, este é um trabalho que nasce lá no plano de negócio, né? Isso nasce lá no comecinho, né? Então, ter este papel aí, ter este documento é importante de alguma maneira. Mas não tendo, isso pode ser um material proposto pela agência, sim, sem sombra de dúvida. Analisa quais são, o que ele tem de bom no que ele está fazendo, se ele faz alguma coisa, analisa o que está funcionando, analisa o que está ruim, o que não funciona. Porque, de novo, né? Esse alinhamento de expectativa ele é importante para entender o que ele quer. Às vezes, já aconteceu comigo N vezes, às vezes a gente é contratado para potencializar a venda de um produto. A minha empresa está tudo certo, mas eu quero vender mais da minha caneta. Beleza, então essa é a minha expectativa e para isso eu tenho um playbook a seguir. Dependendo da agência, ela tem um playbook a seguir. Então nem sempre o que eu faço para brand é tão completo, tão vasto, vai ser para eu promover um produto ou um serviço. Né? Então eu vou fazer entendimento de persona, posso fazer um SWOT, posso fazer N outras pesquisas de mercado para poder diagnosticar aquilo de uma maneira mais coerente, mais transparente com o cliente. Mas isso vai depender de novo desse alinhamento expectativo. Eu acho, Germano, que esse é o grande exercício que o empreendedor precisa fazer. Entender para onde ele quer ir. Porque isso é o que vai balizar tudo. Né? Verba, o quanto vai ter que gastar, o tipo de agência. Esse, para mim, é um ponto importante aí que essa jornada começa e essa relação começa tendo a certeza para onde ele quer ir. O quanto o dono da empresa precisa entender de marketing para poder saber o que cobrar ou para poder criar uma cadência de reunião onde ele vai analisar dados, analisar resultado e propor mudanças? Com o advento do ChatGPT, essas dúvidas elas podem ser dirimidas muito facilmente. O dono da agência manda o e-mail, copia a resposta do e-mail, joga no ChatGPT e pergunta, olha, estes dados estão coerentes baseado neste segmento de mercado? E o ChatGPT faz essa análise para ti. Dentro de um benchmark, né, que seja normal. Mas posso te dizer tranquilamente que é uma equação que precisa estar sempre alinhada aí junto com a agência. Por exemplo, às vezes a pessoa contrata a agência e ela não entende de marketing. Isso, tá. Entendeu? Contratei a agência e eu não entendo de marketing. A única coisa que eu quero é vender mais. Ok. Quando você não entende marketing, você não sabe o que cobrar, você não sabe o que precisa, a única coisa que você vai falar, eu quero vender mais. E aí, às vezes a agência vai te dar um monte de lead que não converte em venda, só te dá trabalho e não converte em venda. Você não sabe o que cobrar, você não sabe o que exigir. Então, o que seria ali um playbook básico para o empresário olhar e falar, bom, eu quero isso da agência. Então, por exemplo, o cara vende pelo site. Então, eu vou ter quais são os indicadores do site que eu preciso, né? Conversão do site, carregamento do site, quantidade de acessos no site, enfim. Vou trabalhar SEO. Então, o que eu preciso saber? Não, vou trabalhar tráfego pago. O que eu preciso saber? Então, se eu pensasse num basicão, quero trabalhar mídias sociais. O que eu preciso saber para cobrar da agência? Vou trabalhar Google. O que eu preciso saber para cobrar da agência? Ok. Vamos assumir que o que ele deseja é mais vendas. Esse é o pressuposto. Lembra que eu falei que esse alinhamento expectativa precisa estar do zero. Vamos trabalhar com essa hipótese? Ele quer mais vendas. Eu acho que 80% num Pareto, 80% das pessoas vão querer agência para fazer mais vendas. Para fazer mais vendas. Então, este é o ponto importante. Quando ele decide isso, uma boa parte, e inclusive as agências que a gente trabalha, a gente recomenda, recorrer a um histórico é importante. Então, quanto tu já vende hoje? Né? Quais são as tuas métricas hoje? Não tenho nenhuma. Beleza, a gente começa a computar isso dali em diante. O que é importante para o empreendedor entender é que, a partir daquele momento que ele contrata uma agência, ele vai entender estas métricas, ele vai ter que alinhar essas métricas com a agência, ele vai ter que entender quais são esses pilares importantes, essas KPIs, essas métricas importantes,
que a agência vai ter que seguir e ele vai acompanhar isso. Qual é o grande diferencial do digital, Marcelo? O grande diferencial é que a gente consegue metrificar tudo, né? Então, vamos pensar em redes sociais. Vamos pensar numa loja virtual ou numa rede social mesmo. Se a gente fizer o Play the Book, né, o Buy the Book, vamos dizer assim, a gente tem que pensar no topo de funil, então eu tenho que pensar em iscas digitais, eu tenho que pensar em atração, tenho que pensar talvez em algum cupom de desconto, gerar uma base maior, porque isto é um funil. Eu apresento mais a minha marca para mais pessoas e vou conduzindo ela até o meu fundo de funil. Então, esta é uma possibilidade. Para o dono da empresa, sinceramente, vou dar uma opinião aqui que pode ser até meio controversa. O importante nessa história toda é se o resultado final lá está coerente com aquilo que ele está desejando. Então, eu preciso crescer 5% neste canal de aquisição. Isto é importante para ele. Essa é uma métrica que a agência vai ter que buscar. Então, o quanto de lead ele vai botar lá no começo da jornada, o quanto ele vai atrair para chegar nos 5% dele, certamente é um número muito maior. Então, para o dono da empresa, as métricas importantes que ele precisa seguir, no caso de vendas, é entender objetivamente quantos leads estão chegando. Então, ele vai calcular a quantidade de lead, para isso, uma boa ferramenta de controle de lead, um RD, enfim, tantas outras ferramentas aí, pode ajudar esse gestor a entender lá na ponta final quantos leads estão sendo impactados para ele. Então, no caso da venda, é muito fácil da gente metrificar isso. Eu entendo que, salvo um empreendedor seja extremamente expert, seja extremamente entendido do digital, de resto, entenda que a quantidade de lead que está chegando, como essa relação está acontecendo com a agência, essa é um desafio que a agência tem que resolver. Ou seja, a agência vai ter que propor para o dono da agência para dizer assim, olha, eu já estou batendo as tuas metas, os teus leads já estão chegando, mas a gente precisa de mais verba para botar em anúncio na Meta, por exemplo. Ou a gente precisa que você faça mais stories, por exemplo. Ou eu preciso que a gente consiga mais depoimentos de clientes. Então, essas demandas a agência vai ter que propor para ele. Então, tem entregáveis da agência e tem entregáveis do empresário. Tem entregáveis dos dois. Lembra que eu falei da agenda, que é importante que o empreendedor entenda que ele vai ter que atuar com a agência? É isso. Ele vai precisar, em alguns momentos, não sempre, né, obviamente, mas em alguns momentos ele vai precisar fazer algumas entregas que são inerentes dele, né? Ou através do network dele, tem como tu ligar para 3 clientes para a gente fazer um depoimento, né? Ou através dele mesmo, né? Então, e não só isso, se a gente estiver falando de uma empresa que vende produto, bater foto de produto, atualizar, mandar depoimento do time comercial, porque isso é um ponto importante que eu queria trazer aqui também, Marcelo, que é muito legal. Quem está na ponta é que entende as reclamações, as dúvidas, as dores dos clientes. Então, botar o teu time comercial para conversar com alguém da agência dentro de um período, né, importante que a agência e o cliente possam determinar, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, pode gerar muito insight e atualizar alguns playbooks, né? Então, talvez tenha uma nova dor que esteja surgindo, que seja recorrente e que só esteja lá na ponta do time comercial. Então, também isso é uma entrega legal, fazer com que o time comercial, que, aliás, é uma das grandes dores que existe hoje no mercado, é o tal do alinhamento de marketing e vendas, né? Entre aquilo que o marketing fala e aquilo que o vendas acaba entregando. Então, é fazer esses dois jogar junto. Trazer o time de vendas e dizer, e aí, quais são as objeções, quais são as dores que vocês estão vendo nova? Também é um entregável legal da empresa. A grande fala que tu trouxe é que é uma relação a 4 mãos, né? A empresa precisa entender que eu costumo dizer o seguinte, Marcelo, que a gente não peca pelo excesso. A gente peca pela escassez. Quanto menos subsídio tu dá para a agência, mais malabarismo ela vai ter que fazer para poder chegar nos números desejados. Mas quanto mais informação, quanto mais conteúdo, né, quanto mais, vivência tu conseguir gerar, eu chamo isso não é de contexto, tem uma outra palavra que eu uso, que é parecido com contexto, que é a vivência que a agência tem, que ela não é do negócio do cliente. Então, quanto mais subsídio o cliente der para a agência, melhor vai ser essa relação, né? Melhor vai ter, a agência vai começar a ter um pensamento crítico para poder gerar um post cada vez mais
que se conecta, sabe? No marketing digital, a gente fala que conteúdo é rei. Ou eu falo, né? Ou eu aprendi assim, foi a primeira coisa que eu aprendi, né? Conteúdo é rei. Nossa empresa é uma empresa produtora de conteúdo, o que a gente está fazendo aqui é produzir conteúdo, né? E tudo é conteúdo. Uma foto é conteúdo, a foto do produto é um conteúdo, né? Tudo é conteúdo. No marketing digital, quando a gente fala conteúdo é rei, eu penso numa pequena e média empresa, qual tipo de conteúdo, porque pra gente é uma coisa muito natural produzir conteúdo, né? Fico imaginando, é lógico, eu tô fazendo uma pergunta entendendo todo um cenário, né? Então, o cara que importa conector elétrico, qual o conteúdo que o cara que importa conector elétrico tem que produzir para a agência de marketing poder fazer uma boa entrega, né? A pessoa que vende sapato, qual o conteúdo que ele tem que produzir para o marketing fazer uma boa entrega? E assim por diante, eu posso pensar isso em qualquer segmento, né? Então, que tipo de conteúdo o empresário tem que entender que é ele que produz para poder mandar para a agência? Em geral, em linhas gerais, e imaginando que é serviços e produtos os dois principais motivadores aí, né? Eu te diria que é tudo aquilo que tu tens o contato com o cliente pode virar conteúdo. Tudo aquilo que tu tens a possibilidade de contato com o teu time pode virar conteúdo. Tudo aquilo que tu tens contato com o fornecedor pode virar conteúdo. Vou te dar um grande exemplo aqui, que para mim é uma das grandes, vamos dizer, chaves de virada e que a gente tem nessa produção hoje em dia tão intensa de conteúdo. Senhoras e senhores, tudo que tu faz na tua empresa, e certamente tu tens histórias para contar. Né? Então, essa produção de conteúdo que vira história, isso é de uma riqueza incrível. Então, pensa assim, que toda essa relação que tu tens com o teu colaborador gera história. E história conecta. Todas as relações que tu tens junto com o teu cliente gera história e isso conecta. Cliente recebendo o produto, cliente elogiando, cliente contando uma história do como ele se envolveu com o teu produto sendo aberto, o produto fechado, o produto na estante, na prateleira, o teu produto sendo experimentado de uma maneira. Todas as experiências que a gente consiga colocar história e envolver um ser humano, a gente vai ter um engajamento impensado assim, para uma empresa que faz do feed do Instagram um portfólio de serviços. Então, em vez de só botar um monte de foto celular, é cliente segurando, cliente conversando, cliente contando uma história, cliente... O que a gente puder, o fornecedor, o contato que o teu time interno tem, como ele embalou aquilo, quais são os cuidados que ele tem, como é que é o cheirinho que vai à caixa, quais são essas percepções que são únicas tuas, sabe? Isso são pontos importantes, entender que aquilo que tu faz é único. De resto, a chegada lá no final é commodity. Mas estes são algumas das sugestões que eu trago: fornecedor, cliente e colaborador. Então, esses três caras te possibilitam entender que aquilo pode virar um conteúdo. Aquela relação pode virar um conteúdo. Eu tô trazendo aqui uma visão de abre aspas, um plus a mais aqui, tá? Porque de resto, o material é uma boa foto do produto, né? Uma boa explicação, uma boa contextualização, o produto em si sendo protagonista. Mas entende que quando eu boto a foto dessa caneca na minha rede social, cara, e aí? Agora, se eu boto essa foto da caneca na rede social e digo pro meu cliente assim, cara, essa caneca aqui, ó, foi lá no podcast do Germano. Vocês não têm noção o como foi legal para mim. E aí pronto, acabou a história, acabou o post, acabou. Aquela história certamente vai gerar uma conexão. Ela chega a mais pessoas. E lembrando que se a gente está num mundo que a gente precisa maximizar a nossa comunicação de uma maneira que eu possa até mesmo... ainda ontem estava vendo um podcast de um rapaz que agora eu não vou me lembrar o nome, mas ele criou, pro caldo de cana do avô, ele criou uma marca super especial. O avô dele, com 90 anos de vida, hoje ele já percebeu que o avô dele já tem a expectativa do amanhã. Ele não quer mais morrer, o avô dele. E antes estava com 90, já estava, né? Sabe? E tudo que ele criou nada mais foi um jeito diferente de entregar. Ele contou história. Ele começou a conectar aquilo para um caldo de cana. Esse é o poder do marketing. O marketing tem o poder de, através de histórias,
fazer com que esta caneca que tu vende, que ela tá serigrafia, não é serigrafia, enfim, que ela tá, né, desenhada, ganhe atmosferas incríveis, né? E tudo isso com a percepção de histórias. Todos nós temos histórias, todos nós conseguimos fazer com que algumas coisas que são uma loja de roupa, uma loja de bijuteria, a tua indústria. A indústria é uma coisa tão quadrada, Rodrigo. Será? Quantas histórias dos teus colaboradores tu não tem ali que o cara se esmera pra caramba? Né? Quantas histórias tu não pode entregar para a tua agência? Ou para o seu time interno, enfim. Então, enfim, eu acho que tirando aquilo que é o convencional, mostra o teu produto, de novo, não peca pela escassez, capricha, bota foto, entrega conteúdo, jingle, foto, música, tudo que tu puder, entrega. Agora, cara, tu quer realmente fazer a diferença? Quer de verdade fazer isso acontecer de uma maneira incrível? Bota a pessoa na jogada, né? Bota as pessoas envolvidas dentro dessa relação e bota o teu produto ali no meio. Às vezes ele nem precisa ser protagonista, se conectam com pessoas, então. As pessoas se conectam com as pessoas. E isso aí, claro que eu estou falando aqui, né? Teu público é gigantesco e, em geral, donos de empresas. Mas, para mim, para as agências que estão aqui, entendam isso, provoquem isso, né? Provoca isso. Tem muita agência que faz o beabazinho ali, né? O do básico do dia a dia. Mas provoca isso com o cliente. Eu acho que a tua pergunta ela foi muito pertinente, porque essa responsabilidade, claro, pode ficar para a empresa, mas a agência também deve provocar isso, sabe? De dizer, vou sentar lá com o Germano um dia e vou perguntar para ele, como é que foi o surgimento da tua caneca, Germano? Ah, foi tal, o teu podcast, Germano, como é que nasceu? Porra, tu não acredita que eu gravei 3 vezes, cara? Olha uma áurea é isso, né? Olha né? Uma atmosfera em volta disso, né? Como a gente, vamos parar, vamos ouvir isso aí, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse é um ponto que eu traria, que eu acho que a gente pode tirar muito mais do marketing quando a gente colocar a essência do indivíduo. Você falando isso, eu lembro de dois cases aqui. A gente tem uma cliente que eles restaurante, café, e eles têm coisas que eles produzem lá na empresa. Tipo, charcutaria, eles produzem lá. Uhum. Só que eles não contam pra ninguém. Ô, louco. Ninguém sabe que a charcutaria é produzida lá. E aí eu falo, você precisa falar isso. Você precisa contar que a charcutaria é feita aí, né? E aí você falou isso, não é só falar. Você precisa mostrar como ela é feita. Nossa, aí... Por que eu falo isso? Quando eu morei nos Estados Unidos, morei em San Diego, a costa leste do oeste dos Estados Unidos, eles têm uma rede de hamburguerias que se chama In-N-Out. Ela tem na costa oeste, mas não tem na costa leste. Então, se você for por Orlando, você não vai achar In-N-Out em Orlando, na Flórida. Nova York, se eu não me engano, deve ter uma. Se tiver, não lembro. Mas se você for pra costa oeste, tem uma rede lá que chama In-N-Out. Quando eu cheguei lá em San Diego, e estava conversando lá com um aluno lá da universidade, era um árabe, e ele falou, você tem que comer o sanduíche do In-N-Out. Ele é o melhor sanduíche que tem. Eu falei, por que é o melhor sanduíche que tem? Aí ele falou assim, porque o hambúrguer é produzido dentro do restaurante no dia. Então ele é um hambúrguer mais saudável. Aí a pessoa associava um item, um hambúrguer não é saudável, mas ela associava a ele ser mais saudável porque ela era produzido no dia, né, sem conservantes e esse carnes tipo de coisa. Selecionadas. E aí as pessoas iam por conta... Era o hambúrguer e o pão. O hambúrguer e o pão é produzido lá. O pão não sei se era, mas enfim, era isso. Eu fui lá provar para ver, né? Mas isso chama atenção. A história, ela muda a tua percepção de valor do produto, né? Então, aqui em Floripa tem uma pizzaria que chama BR Birra. É no Rio Vermelho. Tem muitas coisas lá que é produzido lá. Então, quando você conta essa história, gera uma curiosidade essa história. Né? Gera uma curiosidade, gera uma percepção de valor, né? E às vezes as pessoas não contam histórias, esse tipo de história, porque que isso faz uma diferença. Quer ver uma coisa que pra mim mudou percepção de valor? Eu já contei essa história em vários treinamentos meus. Né? Conhece o presunto Pata Negra? Já ouvi dizer, mas nunca foi apresentado pessoalmente. Tá, legal. O presunto Pata Negra, ele é um presunto que... Eu não sei quanto que é hoje, mas o preço dele é uma fortuna. Sei lá, deve ser R$1.000 e tantos o quilo.
Uma porçãozinha pequenininha lá custa R$90. Uma porçãozinha com 50 gramas custa R$100. Ou mais, dependendo do lugar. E aí eu ia ali no Box 32, olhava para aquele presunto ali. Eu falava, por que esse negócio é tão caro, né? Na época ele custava R$350 o quilo. Logo quando eu mudei para Floripa. E aí um dia eu sentei lá com meu pai chegou e falou, pai, vamos lá no Box 32. Vamos tomar uma cerveja lá. Aí sentei, comecei a tomar uma cerveja com meu pai. E aí o Beto tava lá e eu falei, o que é isso aí? Me explica o que é isso e por que isso é tão caro. Aí ele me contou uma história. E ele falou assim, olha, o porquinho que a gente faz esse presunto aqui, esse presunto ele dá numa região específica da Espanha. Aí falou da região, como era a região e não sei o quê. E lá, os bichinhos se alimentam de amêndoas. E com o tempo de ele se alimentar com amêndoas, teve uma mutação genética na carne. E o presunto tem gosto de amêndoa. Ah, meu. Eu pedi uma porção. Só que olha só, se eu peço uma porção dessa e simplesmente coloco na boca, mastigo e como, é um presunto. Se eu pego uma porção dessa, coloco lá e eu vou buscar aquela experiência. Cara, eu consigo imaginar o porquinho andando no meio da fazenda, comendo aqueles negócios, sabe? Eu consigo imaginar, eu crio essa imagem na minha cabeça. E aí eu vou, busco aquela emoção, aquela sensação. E aí eu acho. Eu falo, não é mesmo? Uhum. E aí um negócio que era caro pra mim, passou a ter valor. É. Um negócio que talvez eu nunca compraria, eu passei a comprar. E às vezes quando eu vou nos lugares, quando eu vejo isso, eu compro. Eu sei o quanto vale, né? Então o contar histórias, ele faz isso. E muitas pessoas não sabem disso. Então eu gostei disso daí que você falou. Legal, contar histórias de produto. A pessoa pode contar a história do produto. O empresário tá lá, ele sabe da história, pode contar, ele pode filmar, ele pode, enfim, relatar o dia dele. O que mais o empresário tem que fazer para o relacionamento dele com a agência ser um relacionamento ganha-ganha, um relacionamento forte, um relacionamento onde ele construa coisas e isso daí seja bom para todos os lados? Bom, eu gosto de trazer sempre um ponto que eu considero muito importante nessa relação, né, entre contratado e contratante, entre empreendedor e agência, que para que essa relação tenha muito valor e ela seja longínqua, ela tenha seja próspera com o tempo, entender que a gente tem uma relação aqui chamada dado, né? Então, uma coisa é o que tu acha, outra coisa é o que eu acho, outra coisa é o que o dado diz, né? Então, isso eu posso te dizer porque foi uma das grandes o cansaço que eu tive na minha vida foi debater com o cliente que a sogra disse que o layout não estava legal. E aí, a gente deixa de sair do campo de, poxa, tu me contratou, eu sou um especialista, para, caramba, deixa eu tentar argumentar com a tua sogra que talvez esse layout seja bom, sabe? Então, eu gosto de dizer muito para que essa relação seja uma relação duradoura, enfim, vamos aguardar os dados, né? O empreendedor, eu entendo que você esteja achando que essa cor ou esta copy, a copy é um texto que é persuasivo, um texto que conduz em geral. Eu entendo que tu pode estar achando que não vai funcionar, mas calma, vamos ver os dados primeiro, deixa eu lançar, eu acredito nisso aqui, deixa eu lançar para a gente ver. E aí é onde a gente diz, né, que entre a tua verdade e a minha existe uma terceira chamada a verdade dos dados. Então isso para mim é um ponto importante que o dono da empresa precisa ter. Calma, deixa a agência propor, mas mais do que isso, deixa ela bancar. Tu vai bancar? Vamos ter resultado? Eu acredito nisso. Então bora, eu tô junto contigo nessa. Vamos fazer isso acontecer. Não deu? Bom, vamos sentar e vamos conversar, porque eu tô te avisando que isso aqui, eu não tô acreditando nisso. Aí a gente começa a equalizar as experiências e tudo mais. Mas até que isso aconteça, eu acho que para mim um dos grandes pontos é entender que tem um terceiro envolvido chamado dado e que ele é rei, né? No caso de uma entrega de valor, a gente tem esse ponto. O outro ponto é justamente quando as expectativas estão sendo alcançadas. Então, além do dado, a gente tem algo que é aquele alinhamento dessa expectativa. As minhas expectativas estão sendo alcançadas? Então, ok, cara, toca a ficha, incentiva, acelera, joga junto. Eu acho que dentro dessa relação, Germano, muito, muito, muito do que tem é justamente o delargar, né? Poucas empresas, elas constroem essa relação de uma maneira a jogar junto.
Então, estes 2 pontos, alinhamento dessa expectativa, entender que isso está sendo atingido e respeitar os dados acima de qualquer coisa. E, por fim, eu acho que dentro de umas 3 dicas aqui que, para mim, são primordiais dentro dessa relação, entregar, né? Fazer mais relacionado ao que você vende. Fazer mais relacionado ao que você vende de novo, vamos pegar o exemplinho da nossa caneca aqui. Então, você vende a caneca. E se a agência disser para ti assim, cara, vamos fazer um vídeo 360 dessa caneca? Vamos fazer uma filmagem? Vamos tentar um influenciador? Então, eu acho que um terceiro ponto aqui que eu acho que é importante o que tu pode fazer mais com o teu produto? É ajudar a agência a entregar mais valor para ele, né? É fazer com que a gente possa fazer mais coisas com este produto. E aqui, vamos exercitar aqui, né? Então, talvez fazer um vídeo, talvez liberar a criatividade para que a gente possa expor esse produto melhor. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem empresas que são empresas de décadas de vida. E elas fizeram aquilo exatamente do mesmo jeito há 30, 40 anos, sabe? E aí chega um jovem, um cara meio audacioso, ousado, e aí ele diz, cara, vamos botar um influencer tal a segurar essa tua caneca, bebendo um café. Ai, não sei. Então, deixa a criatividade, experimenta, né? Deixa aquilo que tu acredita como verdade absoluta, né? Faz testes, né? Faz testes, né? Eu tenho uma frase que o mercado fala bastante, que é aquilo que tu fez até hoje te trouxe até aqui. Né? Vamos tentar algumas coisas novas. Vamos, quem sabe, fazer isso, né? Então, eu acho que... Eu ia dizer outros termos, mas eu acho que este é o grande termo. Experimenta, faz teste, né? Se você tá errando pouco, é porque você tá testando pouco, né? Tá testando pouco. E é esse o grande barato, né? A gente entende que se a tua empresa tem 20, 30 anos, tu já tem uma outra geração aí, né? Lá atrás tu tinhas um comportamento. Olha para essa geração. Claro, eu não estou falando de charuto, né? Talvez a gente tenha um comportamento muito parecido e isso vai acontecer. Mas de resto, talvez a grande maioria dos produtos e serviços que são mais convencionais, vamos dizer assim, dá para usar muito. Então, exercitar a criatividade, explorar as possibilidades, testar. Eu acho que eu terminaria essa minha frase dizendo: se permita, tá? Permita o teu produto explorar algumas áreas, porque, gente, entender um ponto que é importante, assim, claro que vai ter agência que vai entregar o beabazinho, né? Mas então, fica aqui, agência, explora mais isso, convida o teu cliente para jogar junto, né? A gente tem uns marketing chato pra caramba, tem uns marketing clássicos pra caramba, e a gente perde a oportunidade de explorar. Às vezes, como tu muito bem trouxe, às vezes o dono da empresa não sabe o que fazer. Aliás, acho que a maioria não sabe. A grande maioria não sabe. Então, se a gente se permite, se a agência vem com essa possibilidade, não fica bloqueado. Pelo menos ouve esse rapaz e diz, cara, vamos fazer uma vez então, pelo menos? Vamos fazer dessa vez. E aí mede, entende. Aí vamos voltar para os dados, vamos voltar para o alinhamento da expectativa. Fechou? Deu? Cara, acelera. Dados é o novo petróleo, é o que dizem, né? Dados é o novo petróleo. Deixa eu aproveitar aqui para fazer um lembrete aqui para o comandante que está ouvindo a gente. Comandante, olha só, programa EAG, a gente já treinou mais de 8 mil empresários. Um dos pilares do programa EAG é tração, tá? São 6 pilares: domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. A gente ajuda você a acabar com o caos na empresa, trabalhando de maneira disciplinada e através de metodologia esses 6 pilares. Se você quer acabar com o caos na sua empresa, se você quer fazer tua empresa crescer, dar lucro, dar liberdade, eu vou te fazer um convite. Tem um link aqui, você vai clicar nesse link. E ao clicar nesse link, você vai preencher seus dados. Alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, nós vamos fazer um diagnóstico da tua empresa e a gente vai te fazer uma oferta para você participar do programa EAG. Então, se você estiver assistindo no YouTube ou no Spotify, é só você olhar o link que está na descrição do episódio, clicar no link que a gente vai te ajudar com todas as necessidades que você tem na sua empresa. Então, aproveita a oportunidade. 2025 não vai ser um ano para quem é amador. 2025 é um ano que vai exigir bastante do empresário, que ele fique cada vez mais afiado. Um ano desafiador, com inflação alta, com juros altos.
carga tributária aumentando, enfim, tem um cenário desafiador pela frente. Se você quiser encarar esse cenário muito mais preparado, né, clica no link ali e se inscreva para o programa EAG. Rodrigo, o que mais você vê ali de deficiências na relação entre agências e empresários? Eu acho que um dos pontos que eu sinto muito dentro deste processo de construir uma relação legal são aqueles empreendedores que já vêm machucados, né? Que já passaram por umas 3 experiências ruins. E aí, aquela quarta agência, uma quarta tentativa dele, é uma quarta experiência que ele vai ter, ele já vai todo na defensiva, né? Então, bom, querido empreendedor, eu posso te dizer que eu te entendo, sei que isso é factível e acho que assim como o grande amor da nossa vida, a gente nunca pode desistir de encontrar o amor da nossa vida, a gente não pode desistir de encontrar a agência perfeita para o nosso negócio, porque ela existe e ela, às vezes, a gente só não fez algumas escolhas corretas. E daí, claro, vai tudo isso que a gente está falando aqui hoje, esse alinhamento de expectativa. Eu não vou pontuar aqui quem está certo ou quem está errado, mas se tu aplicar o que a gente falou aqui hoje, alinhar a expectativa, entender dados passados, entender o que pode ser feito, der liberdade e testar objetivamente, permitir que essa relação seja a melhor possível, eu tenho certeza que esse sofrimento passado vai ficar no passado. E acreditar nessa relação, né? Então, eu acho que este é um ponto importante. Muito empreendedor já vem machucado de algumas relações e eu entendo que ele vá super na defensiva. Então, eu acho que eu não deixaria de acreditar que a próxima pode ser possível. Eu não deixaria de lado estes pontos de alinhar isso com muita verdade e enfim, intensidade. Um outro ponto importante e aí é tanto da agência quanto do empreendedor, é entender sobre alcance. Por que eu estou dizendo isso, né, Germano? Porque muitas vezes este alcance que o dono da empresa quer não é com R$1.000 que ele vai conseguir. E aí há uma cobrança exacerbada em cima da agência por conta de um resultado que não vai acontecer. O Facebook, Google, enfim, seja lá qual for o Ads, o canal escolhido, não vai fazer uma entrega em demasia. Aliás, os extremos são verdadeiros. Mesmo tu botando 1 milhão, talvez o Facebook não entregue. Ou entregue num custo muito mais caro, né? Eu sei disso um pouquinho. Ou entregue num custo muito mais caro. Então, este é um ponto importante também. Para que essa relação não azede, entender que o teu dinheiro, né? Só para te ter uma ideia, na minha época de inbound, lá no começo, os meus produtos eram vendidos com 3 nomes. Olha só os nomes dos produtos, vê se isso já não te dá clareza. O primeiro era o regional, o segundo o estadual e o terceiro o Brasil. O que tu quer? Que resultado tu quer? Eu quero o regional. Mas tu vende para onde? Eu tenho um e-commerce. Eu vendo caneca para todo o Brasil. Norte. Não vai dar certo. Né? Você vai estar desperdiçando oportunidades. Vai estar. E aí, tu terminas uma relação completamente... que poderia dar muito certo, mas porque não houve esse entendimento de que, cara, eu tenho R$1.000 de verba, talvez eu vou atender 200 quilômetros, né, ao meu redor. E não... Né, o Brasil inteiro, e não o Brasil inteiro e dispersar. Então, eu acho que esse é um ponto importante, entender que a tua verba precisa estar alinhada aos teus objetivos. Note que eu comecei falando sobre objetivo aqui no nosso papo de hoje, porque este cara é o cara que manda tudo. Entender para onde tu vai, isso é muito importante. Legal, ó. Imagina que eu quero contratar uma agência agora, eu não entendo nada de marketing, né? E aí eu vou falar assim, Rodrigo, que dica você me dá para eu não errar na contratação da agência de marketing? Legal. Acho que uma primeira coisa que eu faria hoje, se eu fosse um contratante, né, e não tivesse do lado de cá, mas uma das primeiras coisas que eu faria é olhar portfólio e ligar para os clientes. Né, fazer o entendimento de aí, como foi, né? Porque eu entendo que, claro, né, muitas vezes só vai para o portfólio aquilo que deu muito certo. Mas mesmo assim, entender, fazer algumas perguntas chaves pode ajudar aí a gente evitar de ter alguns tropeços aí. Então, entender neste portfólio aí uns 2 ou 3 clientes, antes mesmo até de falar com a agência, né? Me indica 2 clientes aí. Talvez olhar o portfólio dele e questionar objetivamente, né? Um outro ponto que eu acho que eu olharia bastante é o dever de casa, né? Entender se a agência faz para ela mesma,
né? E entender se ela é uma praticante daquilo que ela prega, né? Se ela fala tanto que tem que fazer vídeo, mas tá, e aí, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Olhar a grama ali né? Não do vizinho, mas olhar a grama do possível contratado para poder... E aí, né? Quais são as tuas grandes expertises? Então, Eu vejo muitas pessoas falando, eu ajudo você a explodir sua audiência. Eu olho para a audiência deles, eles não têm audiência. Eu falo, pô, por que você não se ajuda a explodir tua própria audiência? eu estou focado em fazer para os outros. Não, cara, não. Não. Então, olhar o portfólio, ver se a agência faz o dever de casa, né? Olhar, ligar, né? Para tentar entender, né, seu portfólio, como é que é a relação. A segunda... Dever de casa. Fazer o dever de casa. Essa agência faz isso para ela mesma? Essa agência faz isso para ela mesma, né? E um outro ponto que eu acho que é muito legal, e isso, de certa forma, nem é tão possível, né? Não é todo mundo que tem essa clareza, mas é fazer... já ter um entendimento do que tu precisa. Elaborar um escopo mínimo, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Entender, não só através de pesquisa de mercado, conversar com outras agências, ou até mesmo benchmark, mas entender aquilo. Porque eu noto que muitas vezes essa relação vem porque o cliente diz assim, e tá tudo bem, não há aqui nenhum conceito de valor aqui, mas muitas vezes o cliente vem com, eu preciso vender mais. Tá, mas e aí, né? Até onde a gente pode ir? Né? Será que a tua logo é essa mesmo? Ou será que a gente só mexe no teu Instagram? Tu entende que isso é muito amplo? Eu posso ir de mexer no Instagram até... Então, eu acho que ter essas diretrizes é importante para na hora de tu ter essa relação, tu ter isso bem desenhadinho, tu entender exatamente o que tu estás disponível para que essa relação flua da melhor maneira possível. Então, ter essa relação, né? Ter esse pequeno manual daquilo que, cara, eu quero, então, Instagram, eu estou disposto a Instagram, estou disposto a fazer anúncios, estou disposto a fazer alguns vídeos, e aí, sim, eu acho que isso vai ser muito importante, até mesmo para ela achar essa agência, né? Para entender essa agência aí. Eu acho que um outro ponto muito legal também é entender o quanto aquela agência expõe os aperfeiçoamentos dela. Eu tenho visto cada vez mais, isso é uma percepção bem pessoal minha, mas eu tenho visto muitas agências colocarem isso nas redes sociais dela, aquilo que ela se aprimora, né? O que ela está trabalhando. E eu sei que tem muita agência que acha que aquilo é perigoso, porque o concorrente vai saber e tudo mais. Mas, cara, isso é um fator importante. Né? Entender a qualificação do teu time, entender o que tu está te aperfeiçoando, entender... Cara, isso é muito legal. Né? Entender o quanto a agência está se aprimorando. O Instagram ajuda muito nisso. Se tem algum prêmio também é muito legal, mesmo que seja regional, isso pode ajudar bastante. E por fim, uma última dica aqui, só para fechar aqui, é entre especialista e generalista. Né? Eu acho que essa é uma escolha importante a fazer. Nossa, a minha ex-agência é extremamente generalista, né? E o LTV dela é de 4, 5 anos que os clientes ficam lá. Então, não é porque tu é generalista que objetivamente tu consegue entregar menos resultado. Mas talvez, se tu já passou por algumas experiências generalistas, talvez seja o momento de tu procurar uma agência especialista no teu segmento, especialista no teu tipo de produto. Por exemplo, o médico procura uma agência especialista em médico. Em médicos. A padaria procura uma agência especialista em padaria ou especialista em varejo. Em varejo ou gastronomia. Isso tem agências incríveis no mercado que focam só em gastronomia. Né? Então, essa também é uma visão importante. Entender se tu já teve experiências com generalistas ou com especialistas e procurar diversificar no caso de um insucesso, né? Ou talvez até mesmo entender isso, né? Entender as duas posições. Eu gosto muito do especialista, né? Claro, eu entendo que o especialista tem um valor agregado um pouco maior, né? Mas eu entendo que essa curva que a gente chama de repertório, né? Essa curva de aprendizado, ela é menor. Então a gente ganha no tempo, na velocidade com que essa agência te entrega resultado. E ele entende o nicho, né? Ele entende o nicho. Em geral, muitas agências que eu conheço, em geral, eles têm colaboradores que ou participaram de nichos,
ou que participaram daquele nicho, ou fizeram parte, ou o cara hoje se descobriu um grande gestor de tráfego, mas fez gastronomia, né? Então ele entende do métier, ele é um cara que cozinha bem, ele sabe que, né, ele talvez não tenha empreendido, mas ele entende desses bastidores, ele sabe que isso é muito mais palatável para ele, né? Então, sim, o especialista, para mim, sem sombra de dúvida, hoje, para mim, eu faço uma campanha, inclusive, na maioria das minhas comunicações, que eu acho que a agência, ela pode até começar, em geral, Germano, só para te contextualizar aqui, a agência, em geral, começa como generalista, né? Ela começa atendendo todo mundo, porque ela quer tracionar, ela quer garantir o do mês, e tá tudo bem, né? Mas hoje, com o tempo, tu começa a entender que chega em algum momento, tu começa a entregar, a se especializar. Tu começa a olhar para um nicho, caramba, eu performo muito melhor aqui. E aí, com o tempo, tu vai, né, focando tua mira naquele tipo de segmento. Então, hoje, as agências que melhor performam, as que têm mais lucratividade, menos dor de cabeça, são as agências especialistas. Legal. E contratar uma agência elimina o fato de ter alguém interno? Ou é interessante ter alguém interno para cuidar disso, para cuidar desse relacionamento? Às vezes o dono da empresa não tem tempo para fazer, ele pode ter alguém interno cuidando disso, especialista para cuidar dessas demandas. O que você acha? Eu acho que dependendo do tamanho da empresa, isso é super necessário, eu diria, né? Um indivíduo que eu acho que, dependendo do faturamento da minha empresa, mas um indivíduo eu teria embaixo das minhas asinhas, que é um social media. Eu acho que um social media dentro de uma empresa dá velocidade, dá rapidez, né? dá autonomia para essas coisas acontecerem, pega insights na hora, entende dos perrengues e das coisas boas naquele momento. Então, um social media trabalhando em casa, em parceria com uma agência que é mais plural, né? Ele é copywriter, ele é editor de vídeo, enfim, tem N funções, pode fazer uma landing page. E o social media fica com esta coisa do dia a dia, do bastidor, de pegar a história ali em tempo real, o produto que caiu de uma estante, caiu no chão, o cliente viu, o cliente achou engraçado, sei lá. Ele consegue pegar essa vivência ali na hora. Então, eu acho que dependendo do teu faturamento, pelo menos um social media eu teria embaixo da minha estrutura. Exato. Que legal. Bom, a gente aqui nos nossos rituais, quando a gente vai encaminhando para o fim, a gente entende qual é o grande comando, né, para mandar um comando. Vou falar para você pensar num comando que você vai dar para o empresário que já teve experiências ruins e quer ter experiências melhores com a agência, tá? E da nossa conversa aqui, uma coisa importante que eu acho que o empresário tem que começar a olhar para isso, se ele não está acostumado. O empresário ele tem um nível de consciência baixo em relação a olhar dados, né? Marketing digital é marketing de performance é dado. Então, meu grande comando aqui, né, da conversa que a gente teve é dados. Olhe para os dados, né? Tome decisão baseada em dados, não tome decisões baseadas em opiniões. Dados, né, é o novo petróleo. E aí, às vezes, nos dados você vai descobrir coisas interessantes. Qual o comando que você deixa para quem está assistindo a gente aqui agora? Saiba para onde você quer ir. Né? Se tu não sabe para onde tu vai, qualquer lugar é lugar. Então, saiba para onde você quer ir. Saiba qual é o teu destino com aquela ação. Entenda objetivamente o que você quer, que resultado você quer lá no final. Então, saiba para onde você vai. Entenda isso com clareza, que eu tenho certeza. A tua contratação da agência, a tua escolha de objetivo, entender das métricas no futuro, essa relação vai ser, cara, incrível. Eu tenho certeza absoluta. Eu falo que isso daí, que você falou agora, ele não serve só para marketing, ele serve para qualquer coisa. Eu quero lançar um produto novo, qual o objetivo? Né? Eu quero abrir uma loja nova, qual o objetivo de abrir uma nova loja? Porque pode parecer óbvio, né? Mas às vezes não é tão óbvio assim. Eu quero lançar um produto novo, qual o objetivo? Eu quero fazer um site, qual o objetivo? Né? Tendo objetivo em mente, eu acho que facilita. Rodrigo, quem quiser te achar, como faz para achar você? Que trabalho você faz? Quem precisar te achar, como te acha? Maravilha. Bom, para me achar é rodrigomaciel.ag, de agência, né? E basicamente, se você quiser conhecer um pouco mais do Nantab, e se você é uma agência que está nos assistindo, Nantab Verso, né? Nantab mesmo.
e versus tudo junto para que a gente possa ajudar a tua agência a, enfim, como entregar valor para o teu cliente, ter mais lucratividade, qualidade de vida, porque a gente comunga de uns mesmos valores, aí eu acredito demais, e vamos junto construir um mercado de novo que possa fazer a diferença, não só na tua vida, mas na vida das pessoas. Porque, posso me estender um pouquinho? Pode. Tá bom, vou me estender um pouquinho. Porque uma das coisas que eu acredito muito, Germano, é que as agências têm o poder de transformar nas mãos. Quando eu falo agência, a gente está no guarda-chuva marketing, tá? Eu acho que as agências têm o poder de transformar o mercado. As agências têm nas mãos a possibilidade, um social media tem nas mãos a possibilidade de transformar o mercado. Um gestor de tráfego junto tem a possibilidade de, passa por ele a transformação. Um post que tu faz, um post que você faz, pode mudar a vida de um pai de família que estava desempregado há 2 anos, porque aquele post bombou de uma maneira que a empresa teve que contratar mais um ajudante de almoxarifado. Então, entendam, o crescimento do Brasil passa pela gente. Nós podemos transformar o Brasil porque o marketing tem essa força. E as agências não podem deixar isso sair das mãos delas. A gente já deixou escapar muitas coisas das mãos das agências. E eu tenho uma convicção de que a gente pode assumir esse protagonismo desde que a gente entenda esse papel fundamental no nosso ecossistema e na economia do Brasil. As agências elas têm um impacto significativo no PIB brasileiro, né? Perfeito. As grandes empresas têm departamento de marketing, diretor de marketing, tem todas as funções que pode imaginar e contratam uma agência do mesmo jeito. Aquele 70%, né, que é o que compõe a grande... Né? A arrecadação do Brasil, certamente, ou tem um pequeno social media, uma pequena agência que faz ele vender 5, 10, 20% a mais. São estes caras. Então, enquanto tu achar que tu é um fazedorzinho de post, acabou, cara. Essa relação é commodity, o post está publicado, fim, acabou. Mas enquanto tu não entender que tu tens o poder na mão, aquilo que tu pensou, aquele post que eu vou fazer isso, que eu vou publicar, e aquilo acontece... Cara, a magia vai para além. Aquele post ganha força, que vira contato no Instagram, que vira pedido no WhatsApp, que vira entrega de um caminhãozinho e que eu não dou conta mais daquele caminhãozinho. Talvez eu tenha que comprar um segundo caminhãozinho. Talvez eu precise de mais um motorista. Talvez eu precise de mais um entregador. Tu entende que essa relação é maior do que aquele postzinho. Então, eu queria que a gente assumisse esse protagonismo. É um superpoder hoje com as mídias sociais. É isso. Legal. Rodrigo, obrigado por ter vindo aqui, tá? Comandante, faz o seu comentário, me fala o que você achou nisso, me fala se você tem time próprio, se você trabalha com agência, escreve quais as dificuldades que você tem se você trabalha com agência, ou as experiências boas ou ruins que você teve, tô curioso para saber, tá? E pega essas dicas na hora que você for contratar uma boa agência. Saiba qual é o teu objetivo, olhe para os dados, teste bastante, olhe o portfólio daquela agência e vê se aquela agência que está te prometendo trazer bastante lead, aumentar a tua audiência, se ela faz isso para ela mesma, né? Se ela não faz isso para ela mesma, já é um bom sinal para você cair fora. Beleza? Rodrigo, obrigado, cara. Obrigado aqui pelo seu tempo. Tamo junto. É isso aí, comandante. Valeu. Um abraço.